Prosseguindo aí na matéria de civil 4, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Procedimentos especiais, tá? Não estava previsto tratar de procedimento comum, mas para entender procedimento especial, bora falar um pouquinho de procedimento comum. Aí eu coloquei ali, ó, procedimento comum versus procedimento especial. Bem simples para a gente compreender, sem fazer muito estardalhaço com relação a doutrina, divergência, não. Porque na primeira aula nós já vimos o procedimento processual como um todo, processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3, e onde nós entramos com o processo civil 4. Nós sabemos que o processo civil 1 começa com petição inicial e termina com sentença. Diversos atos jurídicos processuais dentro do procedimento judicial, decisões, despachos, embargos de declaração, agravo de instrumento dentro do procedimento comum, processo civil, procedimento ordinário, processo de conhecimento, tá? Dividimos em duas partes, despacho saneador, encerra a fase postulatória, inicia probatória, que é a colheita de provas, análise de provas, instrutória, instrução do processo com aquelas provas e alegações, fase decisória, que é o julgamento final. Beleza, subimos para a segunda instância, recursos, subindo com apelação, embargos de declaração, a oposição desses embargos vai contra quem proferiu a decisão, para poder sanar os vícios contidos no artigo 1022 do CPC. A apelação já é um recurso que vai atingir mérito, os embargos de declaração não atingem mérito, então o processo vai tramitar na segunda instância da apelação até o acórdão. Obviamente que lá cabem outras espécies de recursos que nós estudamos em processo civil 2, até chegar ao Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, levando em consideração aquela diferença entre eles, porque o STJ vai julgar os recursos que violam, de casos que violam lei federal, e o STF vai julgar os recursos quando há uma violação de dispositivo constitucional ou direito constitucional, mas também tem a sua competência originária em casos específicos, aqueles previstos no artigo 105, 106, 102, a análise como um todo desses artigos, onde a gente vai encontrar as especificidades do STJ e do STF. Descendo o processo para uma próxima fase processual, que é o cumprimento de sentença, onde a partir dali existe a penhora, existe penhora de bens, a penhora de dinheiro, a restrição do executado e a decisão final, onde o processo vai arquivar e transitar em julgado. Aqui no processo civil 4, nós vamos estudar os procedimentos especiais. Aqui no processo civil 4, nós vamos estudar ações especiais, tá? São ações que têm seus requisitos próprios, tá? Então, nós temos algumas ações específicas que nós vamos tratar. E aí vai valer a pena, quando chegar na lei especial, principalmente aquela que cita na nossa emenda, a Lei 9.099, nós vamos tratar, para comparar com essa lei, a Lei de Juizado Especial da Fazenda, a Lei de Juizado Especial Federal, junto com a Lei de Juizado Especial Comum, que é da Justiça Comum, do TJ, Tribunal de Justiça, tá? São naturezas jurídicas diferentes, são leis especiais, obviamente com procedimentos diferenciados, onde, como por exemplo, na Lei 9.099, que trata do Juizado Especial Civil, no Tribunal de Justiça, não cabe agravo, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas, falando de Tribunal de Justiça e tratando da lei de Juizado Especial da Fazenda, lá cabe agravo. A gente vai comparar isso no momento certo, tá? Então, vamos falar um pouco do objetivo do nosso comentário. Vai ser um comentário mais enxuto do que aquele que a gente conversou em sala de aula. Diferenciação dos procedimentos comum do especial, compreender os aspectos gerais específicos dos procedimentos comum e especial, estudar o procedimento especial de jurisdição contenciosa e voluntária, identificar peculiaridades e aplicações práticas. O conceito de procedimento é um conjunto de atos processuais organizados em sequência lógica, tá? Essa sequência lógica que nós temos que saber, é a regra do jogo, previstos em lei. Quando nós tratamos de
atos que devem ser praticados para que o Estado, na figura do juiz, possa apreciar e decidir a lide, que é a imposição da norma legal, garantindo a entrega da tutela jurisdicional. A gente tocou no assunto de que tutela jurisdicional é aquela aplicação do direito. Eu busco a aplicação de um direito pelo Estado na figura do juiz, personificado em juiz, tá? E aqui eu coloco os atos processuais organizados em sequência lógica. A gente falou isso do procedimento comum, tá? Petição inicial, despacho inicial, citação, contestação, saneamento, e aí a gente encerra a fase, inicia a fase, instrução, razões finais e sentença. Na sentença, que é a decisão final, onde se entrega a tutela jurisdicional, onde se aplica a norma legal. Tá tranquilo? E eu venho aqui, ó, tutela jurisdicional. O que que é isso? É a prestação de serviço jurisdicional do Estado, mediante decisão que soluciona conflito ou regula uma situação jurídica. Solucionar conflito é aquela lide. Não há uma pretensão resistida, tá? Há um conflito. Agora, regular uma situação jurídica é aquela consensual. Vamos fazer um divórcio? Vamos. Então, vamos fazer consensual pelo judiciário? Vamos. Vamos regular a nossa situação jurídica? Vamos. Vamos deixar de ser casados para ser divorciados? Vamos. Então, o juízo vai lá e homologa. Não vai haver o conflito, mas vai haver a pretensão de ambos em a mudança no estado jurídico, estado civil. Então, a tutela de conhecimento, ela declara, constitui ou condena. A tutela executiva, ela realiza materialmente o direito, e a tutela cautelar protege o direito com risco, contra risco de dano. E nós sabemos que existem naturezas jurídicas diferentes para a apreciação desse tipo de tutela. Procedimento comum é aquele geral, tá? É o geral, não há nenhuma norma específica para ele, é geral. Nós falamos no primeiro dia de aula sobre esse tipo de procedimento. Começa com inicial, termina com sentença. Tá? É um procedimento padrão, é um rito padrão. Características do procedimento comum é a aplicabilidade geral. Adota-se por regra, exceto quando houver um rito especial. Então, para ter um rito especial, eu preciso de ter uma norma que vai regulamentar o rito especial. A estrutura sequencial se divide em fases: postulatória, saneadora, instrutória e decisória. Eu posso falar que essa instrutória também tem a fase probatória, porque aquela prova produzida na fase postulatória, ela vai ser colhida, recebida, aceita e vai instruir o processo para julgamento. O processo, quando ele está pronto para julgamento, é comum falar que o procedimento, ou melhor, o processo, está maduro para julgar. Isso é uma palavra comum. Tem uma flexibilidade nessa característica de procedimento comum, que ele se adapta em diferentes naturezas de demanda, sem necessidade de formalidade excessiva, respeitando os princípios da celeridade da economia processual. Celeridade, o procedimento comum ele já é mais lento do que o procedimento especial, mas a celeridade é fazer com que a sequência lógica de atos processuais seja cumprida de forma legal, de forma adequada, né, que não haja atos desnecessários para que demore mais o processo, e não havendo atos desnecessários, o procedimento comum, dentro do recolhimento de custas processuais, ele vai ter uma economia. Então, tem celeridade, que é para trazer um resultado mais rápido, tá, da tutela jurisdicional, e economia processual, que vai proibir ou impedir ou evitar que eu faça uma nova demanda sobre aquele assunto ou um outro assunto similar. Como, por exemplo, eu posso acumular natureza jurídica de ação, ação de indenização por danos morais, com danos materiais, com lucros cessantes. Eu tenho 3 naturezas jurídicas distintas numa mesma ação. Então, pelo princípio da economia processual e da celeridade, eu vou acumular pedidos. Não necessariamente eu preciso fazer uma ação de dano moral, outra ação de dano material, outra ação de lucro cessante. Não, eu acumulo, tá certo? Base para outros procedimentos, que esse procedimento comum ele serve como base. Eu tenho essa orientação aqui, ó, estou voltando para vocês verem. São atos processuais organizados em sequência lógica. Eu vou usar esses atos processuais organizados em sequência lógica, um padrão, para o procedimento especial. Por exemplo, se eu tenho uma execução de título extrajudicial, eu vou começar como? A provocar o Poder Judiciário? Através de uma petição inicial. Após o recebimento dessa petição inicial, com
cumprindo todos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, o juiz vai fazer o quê? O despacho inicial. Depois do despacho inicial vem o quê? A citação. Então, olha só a sequência lógica desse procedimento dentro de um procedimento especial, acontecendo também como acontece no procedimento comum. Obviamente que, dependendo do tipo de procedimento, eu não tenho a contestação prevista, mas sim os embargos, ou impugnações, ou contestações, dependendo do tipo de natureza jurídica da ação. Eu posso ter um procedimento especial que preveja a contestação? Sim. Uma ação de consignação em pagamento que nós estudamos na terceira aula, ou seja, aula passada, nós falamos ação de consignação em pagamento. Prazo para contestar, 15 dias. É o mesmo do procedimento comum. Ah, mas por que não é comum? Porque ele tem a sua especificidade. Ela é consignação em pagamento porque ela é meramente declaratória. Eu busco extinguir uma relação com a ação de consignação em pagamento. Eu não busco uma indenização e uma declaração, tá? Eu tenho um efeito meramente declaratório. E há previsão legal, tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil, da ação de consignação em pagamento. Mas lá eu tenho petição inicial, decisão inicial, que é o despacho inicial, tenho a citação, tenho a contestação, tenho a réplica, tenho o saneamento, tenho a instrução, tenho razões finais, tenho sentença. Então, com base no procedimento comum, eu uso o procedimento especial nessa sequência lógica, que é a ação de consignação em pagamento. Tá? O que vai diferenciar e trazer a consignação em pagamento para um procedimento especial, uma ação especial, são as especificidades e requisitos previstos no tópico do Código Civil que fala, o capítulo sobre consignação e pagamento, e o capítulo que fala no Código de Processo Civil sobre consignação e pagamento. Agora, se eu tenho uma ação executiva, eu não vou ter a previsão da contestação, eu não vou ter a previsão de réplica. Posso ter a previsão de saneamento, mas não tenho audiência prevista. Tenho a instrução processual, tenho razões finais, tenho sentença. Então, a base do processo judicial, seja procedimento comum ou procedimento especial, é a ordem de sequência lógica que nós já estudamos no primeiro dia de aula, na segunda aula, que eu considero como aula 1, porque é o conteúdo da ementa da matéria. Tá? Então, eu sigo essa sequência lógica aqui. Algumas coisas mudam, mas vocês precisam entender isso daí, que é o básico, tá? Desenhar no caderno, rabiscar. Características do procedimento comum: aplicabilidade geral, estrutura sequencial, que divide as fases, flexibilidade, ela é adaptada das diferentes naturezas das demandas, porque a gente acabou de ver, tem base para outros procedimentos, acabamos de ver. Muitos procedimentos especiais utilizam subsidiariamente as regras de procedimento comum, acabamos de falar, um caso de ação de consignação em pagamento. Quais são as fases processuais, tá? A postulatória, que é a apresentação de pedidos e defesa, a saneadora, que é a organização de definição de sequência de fatos de direito, a instrutória, que são as provas, que também é considerada probatória, né? Pode ser diferenciada entre instrutória e probatória, falando que a probatória está dentro da instrutória. Tá? Isso aí a gente tem divergência doutrinária quanto a isso, mas a gente pode identificar o caminho, o trajeto, a máquina, a movimentação da inicial até a sentença dessa maneira. E a última, que é a decisória, após as alegações finais, momento que o juiz vai proferir a sentença, que é a decisão final. Então, são as fases processuais. Essas fases processuais também podem ser usadas em procedimentos especiais. Modalidades: comum ordinário, comum sumário. Esse comum sumário foi extinto, eu fiz constar aqui, tá? Conversei com você em sala de aula. O comum ordinário são os prazos mais amplos, questão de complexidade, perícia, análise, documentos, laudos. A gente trabalha no comum, não aumenta prazo, tá? Aumenta a mecânica, aumenta procedimento. Por isso que demora mais e ele é complexo, tem que ter uma investigação maior. O sumário, eu falei na sala de aula que ele foi extinto pelo Código de Processo Civil de 2015. Naquela época, existia um procedimento ordinário, o procedimento sumário, o procedimento sumariíssimo, melhor, sumaríssimo e sumariíssimo. Existia essa diferença, esse debate. Então, hoje, esquece. Hoje não tem.
tá? As tendências influenciadoras do juizado especial, da Lei 9.099/95, vêm do procedimento da modalidade sumário, tá? Porque é mais célere. Então, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo, procedimento sumariíssimo, segundo entendiam doutrinas antigas, influenciaram no procedimento de juizado especial civil, que é considerado sumário hoje. É mais célere. É uma audiência que resolve tudo. Antigamente, os juízes davam sentença na audiência, mas devido ao volume, criaram-se outras situações. Procedimento especial agora. Procedimento especial ou rito especial é aquele criado pelo legislador para atender necessidade específica de determinada demanda, possuindo sequência própria de atos, prazos diferenciados e muitas vezes exigências documentais específicas. Posso dar outro exemplo. Ação de uso capião. Há uma exigência de documentação especial, documentos específicos. Só vou conseguir encerrar essa fase probatória, ou melhor, postulatória, só consigo encerrar a fase postulatória na uso capião depois que eu superar todas as exigências de documentações específicas. Para depois disso, o réu, no caso proprietário do imóvel, ser citado. É uma regra diferente, é um procedimento específico, é um procedimento diferente, tá? Então, dentro dessa situação, eu também posso falar de previsão legal. Então, quando eu tenho leis especiais ou leis esparsas, lei de locações, por exemplo, vai tratar de um procedimento de caso de inadimplência de contrato de locação. Lei de alimentos, eu posso ofertar alimentos, como eu posso esperar a demanda chegar para cobrar alimentos. Então, são normas que vão ditar procedimentos. Aí eu falo de exemplos de procedimentos especiais, são ações específicas, tá? Nós falamos aqui de ação de consignação e pagamento, tema da aula passada, inventário e partilha, ação de uso capião, esgotamos esse assunto em Civil 4, falamos muito desse tema, ação de alimentos, vocês estudam em Civil 5. Então, dentro da ação de alimentos, nós temos a execução de alimentos, nós temos a execução de alimentos pelo rito da prisão, temos a execução de alimentos pelo rito da penhora, temos a oferta de alimentos, temos a cobrança e a fixação de alimentos. Então, essa Lei 5.478 de 68 vai tratar de alimentos. Então, eu boto uma observação, foi criada para atender demandas específicas. Leis específicas são criadas para atender demandas específicas. Então, tratando disso, é o procedimento especial, é a nossa matéria de civil, processo civil 4. Aspectos de procedimento especial, finalidade, assegurar maior efetividade e adequação ao tipo de lide. Pode ser contencioso quando há conflito, pode ser voluntário quando não há litígio, mas há necessidade de intervenção judicial. Então, ações que tanto o autor quanto o réu se tornam partes interessadas na demanda e de comum acordo ajuizam uma demanda judicial para homologar, para o judiciário declarar a mudança de algum tipo de estado civil ou algum tipo de estado jurídico. Tá tranquilo? Isso aí a gente lembra da ação de divórcio consensual. Características do procedimento especial, jurisdição contenciosa, conflito de interesse. Para ter jurisdição contenciosa, eu tenho que ter conflito de interesse. Não tem como escapar do conflito de interesse. Ação de divisão e demarcação de terras, bem específica. Ação de inventário litigioso, outro procedimento bem específico. Não tem como deixar de fazer, é obrigatório. Faleceu, tem patrimônio, espólio, herdeiro, inventário, procedimento de jurisdição contenciosa. Procedimento especial de jurisdição voluntária, característica, a ausência de litígio, atuação do judiciário, né, como gestor de interesse privado. Homologação de testamento, por exemplo. Abertura de inventário consensual. Eu posso abrir inventário consensual no cartório? Posso. Eu posso abrir inventário consensual no judiciário? Posso. Então, por essa razão, eu tenho a jurisdição voluntária. É especial porque trata-se de um assunto específico, existe uma norma específica para isso. Prazos, peculiaridades. Prazos de atos processuais diferentes em procedimento comum. Possibilidade de inversão de fases processuais existe. Menor formalismo em alguns casos de jurisdição voluntária, é o que eu falei. Se eu quero fazer um divórcio
consensual extrajudicial, eu posso. Se eu quero fazer uma uso capião extrajudicial, eu posso. Se eu quero fazer um inventário extrajudicial, eu posso. Eu diminuo o formalismo e nesses casos de jurisdição voluntária, porque eu vou para o extrajudicial. Maior rigidez e formalidade em procedimentos que envolvam direitos indisponíveis, beleza? Importância da escolha correta do procedimento. A gente conversou, uma aluna falou, mas como eu vou identificar o procedimento, tá? Esse é o último slide, a gente está chegando em 20 minutos, já está tranquilo. Vai ter que primeiro ouvir a problemática, analisar as estratégias, e aí você vai encontrar o tipo de identificação. Quando eu tenho um contrato de compra e venda, por exemplo, que é o que eu gosto de citar para ficar mais claro para a gente, tem duas testemunhas, eu já sei que aquele contrato ele vai ter força executiva. Então, por essa razão, eu vou buscar um procedimento especial, que é a execução de título extrajudicial. Se eu não tenho assinatura de testemunha, eu não tenho como provocar uma execução de título. Eu vou fazer uma ação de cobrança. Então, com base no depoimento do seu cliente, a análise do caso, você vai conseguir identificar o tipo de procedimento correto. Obviamente que se eu faço uma ação de execução de título extrajudicial com um contrato de compra e venda sem assinatura de duas testemunhas, esse rito ele vai ser convertido. Ele deixa de iniciar o procedimento especial e passa para o procedimento comum. Tá? Então, existe essa conversão de rito. Mas caso o juiz entenda necessário, ele pode julgar extinto. Aí vai depender do juiz. Aí você pega esse mesmo procedimento, quer dizer, esse mesmo processo, e muda o procedimento, vai para o procedimento especial. Fechou? Então, até aqui, nós estudamos procedimento comum, que é, em via de regra, o padrão. Nós estudamos também o procedimento especial, que identifica-se esse procedimento especial por leis especiais, ou até mesmo o tipo de ação que tem uma previsão legal diferenciada para um rito mais célere. Tá? Então, ficamos por aqui. Vamos passar agora para a próxima aula, que essa próxima aula aqui já começam as ações especiais, e o próximo tema nós vamos tratar de ação de consignação em pagamento. Vai ser um debate mais rápido, tá? Porque essa ação de consignação em pagamento nós já falamos em Civil 2, nós falamos em Civil 3, nós comentamos em Civil 4, e agora é uma aula específica disso. Na sala de aula, eu diferenciei o dispositivo legal do Código Civil, os artigos do Código Civil que tratam de consignação em pagamento. Falamos muito sobre isso, falamos muito sobre os dispositivos do Código de Processo Civil, falamos de teoria e contei casos práticos. Então, vai ficar mais simples para a gente trazer esse tema para poder esclarecer melhor de uma forma mais rápida. Então, até a próxima.